Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da crítica do filme Doutor Estranho. Eu não sou crítico de cinema, mas estou aqui para apresentar minha visão como fã de quadrinho, né? E a expectativa que eu tinha sobre esse filme de super-heróis. Eu não entendo da parte técnica e tal, obviamente tem alguma noção, mas nada tão aprofundado para falar, olha, a fotografia foi isso e tal, tal. Não, esqueça. Eu tô aqui para falar como um fã de quadrinho que estava buscando um entretenimento com o filme, obviamente já esperando alguma coisa com relação ao estilo Marvel. Eu fugi das notícias que fossem mais detalhadas sobre o filme, para não perder a surpresa e aquela graça. Eu gosto particularmente de me surpreender. Fugi também das críticas após a pré-estreia, né, que poderia dar maiores detalhes ali da trama. Então eu realmente me mantive afastado para ter uma visão mais imparcial e pessoal dessa experiência que eu tive ao assistir o filme do Doutor Estranho. Esse filme ele vai trazer a origem do personagem, uma origem bem contada, eu achei um bom desenvolvimento. E o interessante desse filme, eu olhei até no relógio para ver quanto tempo já tinha dado, a primeira 1 hora de filme, você não tem um confronto com o vilão. E ainda assim, o filme ele prende a atenção, ele tem efeitos especiais espetaculares. Ele é uma mistura de origem com misticismo, só que levado a uma escala muito maior. As cenas são espetaculares, realmente. A trama do desenvolvimento, da origem do Stephen Strange, é muito legal, bem fiel aos quadrinhos. Obviamente uma coisa ou outra ela acaba sendo adaptada, isso é natural, mas toda a construção da arrogância do personagem, depois da redenção dele, buscando essa humildade, ainda que seja clichê, ela é fiel aos quadrinhos. Então não tem como fugir dessa parte aí do personagem, ele buscar um autoconhecimento, repensar um pouco da sua vida, se importar um pouco menos consigo, né, e olhar ao redor o que está acontecendo. Então isso foi muito bem desenvolvido durante a trama. Os personagens estão sensacionais. O Benedict caiu com uma luva na interpretação do Doutor Estranho, bem fiel aos quadrinhos, mostra toda a mudança de característica do personagem, né, quando ele está repensando a vida dele. Os diálogos muitas vezes não são tão profundos e ele consegue se impor diante da câmera de forma que o espectador ele fique preso ao filme. Teve aquela polêmica com relação às mudanças ou descaracterizações, né, de alguns personagens, como o Ancião, que se tornou Anciã, representado pela Tilda, o Barão Mordo, ou o futuro Barão Mordo, representado por um ator negro. Mas eu particularmente não vi problema nisso, porque nós estamos falando do Doutor Estranho, que é um personagem de, sei lá, segundo, terceiro escalão, o que dirá, né, dos personagens que estão em volta dele, ali, que são coadjuvantes das histórias do Doutor Estranho. Então é muito diferente de você fazer uma mudança, por exemplo, na Mary Jane, uma atriz negra representando ela, sendo que o Homem-Aranha é um personagem de primeiro escalão, e os personagens que são muito próximos dele são conhecidos do grande público. A Fox fez toda aquela merda com o Quarteto Fantástico, ali sim são descaracterizados. Mas com relação a esse filme do Doutor Estranho, eu apoiei a medida e a Tilda representou muito bem o Ancião, uma transmissão de paz. Em alguns momentos ela está mais séria, mas sempre aquele clima monge. Eu achei sensacional a interpretação de todos os atores que participaram da trama. Em relação às imagens dimensionais, sensacional, arte total do Steve Ditko, que é o criador do personagem, né, ou co-criador junto com o Stan Lee. E eu gostei bastante porque mostra a preocupação da Marvel em trazer elementos dos quadrinhos para o cinema de forma a respeitar o personagem, fazendo as adaptações que somente são talvez necessárias ou que não venha a comprometer a mitologia do personagem em si. O vilão do filme, pelo menos nos quadrinhos, ele é um vilão menor, ele não é o arqui-inimigo do Doutor Estranho, mas nesse filme ele foi colocado num posto talvez maior. Nos quadrinhos ele é um aprendiz até do Barão Mordo. E no filme ele foi colocado como um cara que treinou com o Barão Mordo, se revoltou, né, traiu o movimento e partiu para o lado do mal. As cenas de ação, de combate, são sensacionais, sensacionais. A coreografia dos personagens é show de bola. A Marvel está dando uma aula nesse sentido. Você fica pirado assim com a movimentação dos personagens, eles colocando escudos mágicos, pegando objetos de ataque, armas. Pô, simplesmente
foda. Então assim, galera, eu gostei bastante do filme. Não é o melhor filme da Marvel, mas eu acho que ele entrega basicamente o que o espectador está esperando. Eu acho que ele vai até um pouquinho além, mas não chega a ser um dos maiores filmes da Marvel, nem nada do tipo, mas eu acho que ele cumpre muito bem o seu papel. Poderia sim ir um pouco além, mostrar algo um pouco mais profundo, até dentro do seio do universo Marvel ali, apresentar alguns outros elementos. Tem sim alguns easter eggs, mas nada que você vai falar, nossa, agora o universo Marvel se expandiu para todos os lados. Não é bem assim, eu até esperava que isso acontecesse. Com relação às coisas que eu não gostei do filme, algumas vezes os diálogos são um pouco bobinhos, algumas piadas, em alguns momentos de ação elas não funcionam. Teve um momento lá na capa de levitação que eu acho que não funcionou, quebrou um pouco o clima. Também tem uma hora de combate com a realidade se alterando, né? Muito louco. Assim, as cenas visualmente são lindas, mas os cortes da câmera ficou um jogo um pouco corrido, a câmera trêmula, e você perde um pouco nessa parte do filme. Já no início não ocorreu isso, o que é interessante, mas quando envolvia os personagens se degladiando e tal, eu achei que ficou um pouco corrido. O espectador ele fica já está num negócio caótico, né? Numa alteração de realidade caótica, e daí você fica até um pouco mais perdido. Mas eu gostei do filme de maneira geral. A trilha sonora não me marcou. Ela não é ruim, mas não é algo que você vai falar, putz, essa trilha sonora eu lembro dela. Você vai ficar meio esquecido com relação à trilha sonora do filme. Ainda com relação a algumas coisas que não me agradaram no filme, eu diria que é o tempo de duração do treinamento do Doutor Estranho quando ele vai para as montanhas do Tibete. Não parece exatamente quanto tempo passou, mas fica a impressão de que foi um curto espaço, não algo de anos, por exemplo, o que demonstraria um treinamento mais árduo do personagem. Ainda que ele fosse um ser que tem uma habilidade nata em relação às artes místicas, eu acho que isso poderia ter sido um pouco mais aprofundado e mais trabalhado, não com relação ao treinamento, e sim, mas em relação a esse tempo do personagem em treinamento, né? Mostrar mais claro para o público que ele ficou durante um bom tempo, até porque ele começa a lidar com magias muito poderosas e que poucos mestres ali das artes místicas têm capacidade de lidar. O filme tem 2 cenas pós-créditos que são bem interessantes, eu recomendo vocês a ficarem e verem até o final. Agora vamos entrar nos spoilers, mas não se preocupe que eu não vou entrar muito no mérito do filme, soltar grandes revelações, vou mencionar alguns easter eggs e tal. Primeiramente nós temos o Olho de Agamotto, né, que seria a joia do tempo. Todo o filme, na verdade, ele está relacionado a esse lance de parar o tempo, voltar no tempo. Temos ainda uma menção ao Tribunal Vivo, né, que seria o grande ser do universo Marvel. Sobre o multiverso também, tem uma palavra lá, Shambhala, né, que é um material do Doutor Estranho, que inclusive está sendo lançado pela editora Panini, agora está em pré-venda. Em relação ao design do grande vilão da trama, que está por trás de tudo, o rei da dimensão negra, o Dormammu, eu achei o aspecto dele não ruim, mas eu esperava um pouco mais, algo mais flamejante, vamos dizer assim, mas ficou bacana. Aí nós temos as 2 cenas pós-crédito. Na primeira nós temos o Doutor Estranho se consolidando dentro do universo Marvel ao interagir com o Thor. Ele está bebendo hidromel, eles têm uma discussão ali de procura pelo Odin, né? Ele fala que vai auxiliar o Thor. E na segunda cena pós-créditos, uma coisa até bem previsível, que é o Barão Mordo indo para o lado negro da força, né? Ele está agora querendo caçar os magos e tal, porque ele não quer que as leis da natureza sejam abaladas. Então, a parte de spoilers ficou aí e acabou. Agora, continuando, eu achei o filme com boas doses de humor, mas menos do que outros filmes do universo Marvel, e eventualmente ele não se encaixou muito bem, principalmente nas cenas de combate. Eu achei que dá uma quebra de clima ali. Mas no mais, é um filme legal, um filme bacana e que eu recomendo você ver. Mas não espere nada hiper mega espetacular, mas sim um bom filme que eu acho que vai suprir as suas expectativas. Então é isso aí, galera. Se você já viu o filme, comente. Se você for soltar algum spoiler, coloca spoiler ali, para não comprometer o filme, né, com relação a revelações que alguém ainda que não tenha assistido, mas quer saber meio por cima o que eu achei do filme. Então é isso aí, ficamos até a próxima. Fui! Counting the leaves
lights which tremble at dawn. Lotuses lean